Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre equação do segundo grau. Então vamos lá. A gente vai falar, pessoal, sobre a forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita, tá bom? Observe as seguintes equações do segundo grau com uma incógnita. Nós temos aí alguns exemplos. X elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a 0. Nós temos y elevado a 2 menos 25 igual a 0. Nós temos menos 2x mais 8x igual a 0. Como a gente já viu nas aulas anteriores, essas equações estão escritas na forma de uma equação de segundo grau. Ou seja, na forma reduzida de uma equação do segundo grau com uma incógnita. A forma reduzida, pessoal, é nada mais nada menos do que a fórmula que representa uma equação do segundo grau, que é ax elevado a 2 mais bx mais c igual a 0. Então, colocar uma equação na sua forma reduzida é colocar ela nesse formato aqui de uma equação do segundo grau, tá bom? Há algumas equações do segundo grau que não estão escritas dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Essa é a forma geral de uma equação do segundo grau. E tem muitas equações, pessoal, que não estão escritas nessa forma, ou seja, na forma reduzida. Por exemplo, nós temos aqui essas duas equações. Você percebe que a primeira equação, 3x ao quadrado menos 6x igual a x menos 3, essa aqui é uma equação do segundo grau, só que ela não está na forma da equação reduzida do segundo grau com incógnita, tá bom? Nós temos também aqui essa segunda equação, 2 sobre x menos 1 sobre 2 igual a x sobre x menos 4. Essa equação também é uma equação que não está na forma de uma equação do segundo grau, não está na sua forma reduzida, tá bom? Então, como é que a gente coloca essas equações na forma reduzida? Como é que a gente transforma essas equações aí para ficarem na forma reduzida, na forma de uma equação do segundo grau, de acordo com a forma que está aí acima? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Bem, pessoal, a gente vai ver agora alguns exemplos de como é que a gente faz isso. E a gente vai usar dois princípios, né, que a gente vai aplicar, que é o princípio da adição, aditivo, e da multiplicação, multiplicativo da igualdade, tá bom? Então a gente vai ver alguns exemplos como é que a gente passa uma equação não reduzida para a sua forma reduzida da equação do segundo grau com incógnita. Exemplo 1. Escreva a equação 2x elevado a 2 menos 7x mais 4 igual a 1 menos x elevado a 2 na forma reduzida. Como a gente já pode perceber, essa equação ela não está na sua forma reduzida. Então, o exemplo pede para que a gente coloque ela, transforme ela, escreva ela na sua forma reduzida. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem aqui a equação dada, tá bom? Pessoal, você faz o seguinte, você passa para o lado do primeiro membro dessa equação. A gente já viu na aula passada que o primeiro membro é aquele que está antes da igualdade, o segundo membro é aquele que está depois da igualdade. E você tem aí, depois da igualdade na equação dada, você tem 1 menos x ao quadrado. Você vai passar 1 menos x ao quadrado para o primeiro membro dessa equação, ou seja, para o lado esquerdo da equação. Só que o que você faz quando você passa um número ou uma letra de um lado para o outro, de um membro para o outro? Você muda o sinal, tá bom? Então eu passo 1 para o outro lado da igualdade, fica quanto? Menos 1, tá bom? Eu passo o menos x elevado a 2 para o outro lado da igualdade, fica como? Mais x elevado a 2. Então nós temos todos os números e letras em um só lado da equação, que é no primeiro membro. Então ficou o seguinte, ficou 2x elevado a 2 menos 7x mais 4. Esses já tinham nesse primeiro membro. E agora eu coloquei o menos 1 mais x elevado a 2, que foram os que eu passei para esse lado da igualdade, tá bom? Então eu utilizei o princípio aditivo, né?
Beleza. E agora, pessoal, o que é que eu faço? Eu vou fazer as somas, né? Eu vou resolver essa equação. Você tem, por exemplo, nesse princípio aditivo aí, nessa segunda equação, você tem 2x elevado a 2, tá vendo aí? E você tem mais x elevado a 2. Você tem termos semelhantes aí, termos em comuns, que é o x elevado a 2. Então, você vai fazer a soma. Mais 2x elevado a 2 mais x elevado a 2 dá quanto? Dá 3x elevado a 2, tá bom? 2 mais 1, 3. Aí repete o termo semelhante, fica 3x elevado a 2, tá ok? Joia. Aí você repete o menos 7x, só tem ele com x. E você faz a soma também do 4 menos 1, que dá quanto? Dá 3. Então, a nossa equação ficou na sua forma reduzida. 3x elevado a 2 menos 7x mais 3 igual a 0, tá bom? Então, você percebe aí que ela está numa forma da equação do segundo grau. Ela está no formato da equação do segundo grau, tá bom? Então, pessoal, é assim que a gente escreve uma equação na sua forma reduzida. A gente coloca ela na forma de uma equação do segundo grau, tá bom? Tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos passar para frente. Vamos ver o exemplo 2. Escreva a equação na forma reduzida. Beleza. A equação que ele dá é x elevado a 2 mais 11x igual a 16x menos 6. Beleza. O que você faz, pessoal, aí? Você vai colocar o 16x e o menos 6, você vai passar para o outro lado da igualdade, tá bom? Quando você passa esse 16x, ele vai para o outro lado da igualdade positivo. Negativo, quer dizer, ele está positivo, ele vai passar negativo. Você tem o menos 6. Como ele está negativo desse lado da igualdade, você vai passar para o outro lado, certo? Para o primeiro membro, você vai passar e ele vai ficar positivo, tá ok? Então fica desse jeito. A gente usa o princípio aditivo, aí fica x ao quadrado mais 11x, que já estava no primeiro membro. Você passou 16x para o primeiro membro, ele ficou negativo, ficou menos 16x. E o menos 6 você passou para o primeiro membro, ele foi positivo. Ele era negativo, ficou positivo, ficou mais 6 igual a 0. O que a gente faz agora? A gente faz a soma, né? Então você tem x ao quadrado, você repete. Aí você soma 11x com 16x. Eles têm termos semelhantes, que é o x, tá bom? Aí quanto é que fica 16x mais 11? Você conserva o sinal do maior, lembra? A gente conserva o sinal do maior, no caso, o sinal do 16. 16 é maior, então você conserva o sinal, fica menos. 16 menos 11 fica 5, né, pessoal? Aí vai ficar 5x mais 6. Então, a forma reduzida vai ser essa, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Beleza, eu espero que vocês tenham compreendido. E é assim, pessoal, que a gente coloca uma equação na sua forma reduzida, tá bom? Tá ok? Então vamos para a frente. Pessoal, agora a gente vai ver como é que se faz a resolução de equações do segundo grau com uma incógnita, tá ok? Vamos lá. Na resolução das equações do segundo grau, a gente vai usar a fatoração e outras duas propriedades que são importantes, tá bom? Dos números reais. Inclusive, a gente já viu uma delas, que é essa, ó. Sendo x e y dois números reais, quaisquer, você tem que x vezes y é igual a zero. Então, x é igual a zero e y é igual a zero. Pessoal, grava bem isso, porque a gente vai usar essa propriedade, tá bom? Mais na frente, tá ok? A gente vai abordar já já outro assunto das equações do segundo grau. E você vai precisar lembrar desse princípio, dessa propriedade, tá ok? E a gente vai usar esse princípio, pessoal. Sendo x e y dois números reais, quaisquer, sendo que x elevado a 2 é igual a y, então x vai ser igual ao quê? A mais a raiz de y
ou x vai ser igual a menos a raiz de y, tá bom? Então aqui é outra propriedade importante que a gente vai repetir já já. Então grava bem. Você tem x e y, que são dois números qualquer. Quando você tem um número elevado ao quadrado, ele vai ser igual a raiz de outro número, tá ok? Ou seja, a raiz dele. X ao quadrado igual a y, vai ser x igual a mais raiz de y, ou x igual a menos raiz de y, tá bom? Vamos lá. A gente vai resolver equações completas, tá ok? Ou melhor, incompletas. É o primeiro tipo de equações que a gente vai aprender a resolver, são equações incompletas. Lembrando, pessoal, que nas aulas anteriores a gente já viu o que é uma equação incompleta, tá bom? Se você não está muito lembrado, volta lá na aula anterior que você vai ver. Lá tá explicadinho na aula que eu dei sobre equações incompletas e equações completas. A gente está vendo aqui um exemplo de uma equação incompleta, que é dada nessa forma: ax elevado a 2 mais bx igual a zero. Vamos para o primeiro exemplo. Um número real, ou seja, qualquer número que é real, é tal que seu quadrado, o quadrado desse número, é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Beleza, pessoal, vamos analisar bem. Primeiro, a gente não sabe qual é esse número que ele está procurando. Ele está dizendo que tem um número que o quadrado dele é igual ao triplo dele. Ele pergunta qual é esse número. Como eu não sei que número é esse que o exemplo está falando, então eu vou representar esse número por uma letra, tá bom? Vou representar ele por uma incógnita. Vocês lembram que uma incógnita é um valor desconhecido, é um número desconhecido e eu chamo de x, tá bom? Então eu vou representar pelo número, pela letra x, tá bom? Beleza, esse é o primeiro passo. Aí ele fala o seguinte: um número real é tal que seu quadrado, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse número, que é o x, e vai levar ele a 2, tá bom? Olha só. Ele disse que um número que eu representei por x é tal que seu quadrado, eu levo ele a 2, é igual, coloca a igualdade, tá bom? Ao seu triplo. Quanto é que é o triplo de um número? É 3 vezes esse número, não é isso? Quanto é que é o triplo de 2? É 3 vezes 2. Então, o triplo de x é 3 vezes x, tá bom? Beleza. Então, como é que eu faço? Eu pego o 3x e coloco ele no primeiro membro, tá bom? Passo ele para o outro lado. X ao quadrado já está no primeiro membro, deixa ele lá. Passo 3x para o primeiro membro. Lembrando, pessoal, que quando eu passo o número para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal. Então, ele está positivo, ele passa negativo. Então, ficou x ao quadrado menos 3x igual a zero, tá bom? Beleza. Essa aí é a forma reduzida, tá bom? Então, eu peguei a minha equação, que não estava em uma forma reduzida, e coloquei ela na forma reduzida de uma equação do segundo grau incompleta, tá ok? Beleza. Agora, vocês lembram como é que a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta? A gente viu isso na aula anterior. O que a gente faz? A gente coloca, nesse caso aqui, um termo em evidência. Qual é o termo que se repete aí? É o x. Então, o x é o fator comum, é o termo que eu coloco em evidência. Ou seja, nós temos o seguinte: coloco o termo em evidência fora do parêntese e dentro fica x menos 3. Quando eu fazer a multiplicação, você vai ver que x vezes x vai dar x ao quadrado e x vezes menos 3 vai dar menos 3x, tá bom? A gente colocou aí o x em evidência. Então, pessoal, pela propriedade dos números reais, que nós acabamos de ver, que eu mandei vocês gravar, nós temos o seguinte: que o x é igual a zero, ou seja, é uma raiz da equação, certo? Porque as raízes da equação, o conjunto de solução de uma equação, são os valores das incógnitas, tá bom? Dos termos desconhecidos. Então, a gente tem que x é igual a zero, nós temos aqui uma raiz da equação, ou x menos 3, que está entre parênteses, é igual a zero. Então, nós temos aqui uma raiz da equação, tá bom? Também. Aí você faz o cálculo, x menos 3 é igual a zero, então x vai ser igual, passo o 3 para o outro lado, tá negativo, vai positivo. Aí fica x igual a 3. Então, pessoal, nós temos aqui nossas duas raízes, nosso conjunto de solução
dessa equação do segundo grau incompleta, tá ok? Então é assim que eu resolvo, pessoal, uma equação do segundo grau incompleta, tá bom? Fácil, né? Beleza, então vamos passar para a próxima. O número procurado, que o exemplo pediu, é 0 ou 3, que são os valores de x. Beleza, vamos ver aqui outro exemplo, ó, resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Aqui é outra equação incompleta, inclusive a gente já viu essas equações nas aulas anteriores, só para lembrar vocês, tá bom? Então vamos lá, exemplo 2. A medida de uma área de uma praça quadrada, né, é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça, pessoal? É só vocês lembrar, né, que vocês têm uma área quadrada e se a área quadrada é a área de um quadrado, é claro. Se você tem uma praça quadrada, quer dizer que aquela área é quadrada. E você tem que a área de um quadrado é base vezes a altura, ou seja, um lado vezes o outro. E você tem que o resultado é quanto? 144 metros. Aí ele quer saber quanto mede o lado dessa praça, né? Beleza. Suponha que você não sabe a medida do lado da praça, tá ok? Então eu vou chamar de x. A medida do lado dessa praça a gente não sabe, então a gente pode chamar de x. Vamos representar por x. A gente sabe qual é o resultado, tá bom? Mas a gente não sabe qual é a medida. Beleza. Então, ó, eu tenho que x ao quadrado, por quê? Porque a gente lembra que a área de um quadrado é base vezes a altura. Então, tu tem a base que é os lados, né? X e x. Então, é x ao quadrado vai ser igual a 144, que é o resultado, tá bom? Então, você tem essa equação aí. A medida da área de um quadrado, que é uma praça quadrada, é 144. Esse é o resultado. Se é quadrado, todos os lados mede x. E a área de um quadrado é dada pela base vezes a altura, ou seja, um lado vezes o outro lado, no caso é x, então x vezes x dá x ao quadrado. Aí tu tem x ao quadrado igual a 144. Beleza. Aí o que que você faz? Você aplica, pessoal, a segunda propriedade que a gente viu agora há pouco. Tu tem um número elevado ao quadrado igual a outro número, então você tira o quadrado dele. Você tira esse 2, tá vendo esse 2 que está em cima do x? Ele passa por outro lado em forma de raiz, tá ok? Então a gente coloca mais ou menos, beleza? E coloca o 144 dentro de uma raiz, tá bom? Então o x estava elevado a 2 e o 2 passa em forma de raiz, tá bom? Então x é igual a raiz de 144. Aí você vai ver quanto é que é a raiz de 144? É 12. Então x é igual a mais ou menos 12, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu vou passar uma atividade para vocês e com certeza vai ter uma questão sobre isso e é dessa forma que você faz. É só seguir esse modelo, tá bom? Então é assim que a gente resolve uma equação desse formato aí, através dessa raiz. Beleza, vamos para frente. Como a medida do lado não pode ser um número negativo, é claro, porque tu tem mais 12 e menos 12, como não pode ser menos 12, como x não pode ser igual a menos 12, então ele não serve para o problema. Então a resposta é que o lado da praça é 12 metros, tá bom? O número procurado, no entanto, é 12. Pessoal, a gente vai falar agora sobre equações completas, tá bom? Esses dois exemplos que a gente viu anteriormente falavam sobre equações incompletas. E agora a gente vai falar sobre equações completas e vocês lembram também, a gente viu na aula anterior que eram equações completas também. Beleza? Então vamos ver o processo de completar quadrados dentro dessas equações completas, tá bom? Então o que é esse processo de completar quadrado? Vamos lá. Pessoal, eu vou dar aqui uma fonte histórica para vocês, para a gente poder entender, tá bom? Com base na interpretação geométrica dada pelos gregos, a expressão a mais b elevado a 2, essa expressão aí, pessoal, é a soma do quadrado de dois termos, tá bom? O matemático
Khwarizmi estabeleceu um processo geométrico para a resolução de equações de segundo grau com a incógnita. A gente vai ver, pessoal, esse processo para resolver equações de segundo grau com a incógnita, usando aí essa interpretação geométrica desse matemático aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vai dar certo. Vamos lá. Inicialmente, vamos observar a figura, que é a representação geométrica dessa expressão. Beleza, nós temos essa expressão aí, que é o quadrado da soma de dois termos. A gente vai ver essa expressão de forma geométrica, tá ok? Em uma forma de figura. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui essa figura, pessoal. Você tem um quadrado, certo? De forma geral, você tem um quadradozão. E dentro desse quadradozão, você tem um quadrado roxo, que a área dele é a elevado a 2. Do lado você tem um retângulo amarelo, né, amarelado, que é AB. E abaixo você também tem um retângulo que é AB. E você tem um quadradozinho menor, pessoal, que é B elevado a 2, tá ok? Você tem essa formação aí nessa figura, tá ok? E você tem que cada lado desse quadrado externo, do quadradão, que tem os outros quadrados e o retângulo dentro, você tem as áreas aí, que é A, B, tá vendo? A, B do lado, A, B embaixo, A, B do lado. Então você tem que o lado desse quadradozão aí é A, B, tá ok? Essa aqui é a nossa figura geométrica, beleza. Pessoal, pela essa figura, a gente percebe o quê? Que A mais B elevado a 2, que como você tem um quadrado, você lembra que a resposta de um quadrado, como se calcularia de um quadrado, é base vezes altura, então é AB vezes AB, que vai dar A mais B elevado a 2, tá bom? Então vemos que A mais B elevado a 2 é a mesma coisa de A elevado a 2 mais 2AB mais B ao quadrado. A gente já viu isso aqui, pessoal. Nós temos aqui, ó, o quadrado, nós temos aqui a soma do quadrado de dois termos, e nós temos aqui a forma dessa expressão, tá bom? Que é A elevado a 2 mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aí é para decorar, tá bom? Para aprender, para memorizar. Beleza. Então nós temos aí a expressão e a sua forma fatorada. A interpretação geométrica dessa expressão algébrica é a seguinte. Vamos lá. Você tem aqui A elevado a 2 mais 2AB mais B elevado a 2. Beleza. Esse aqui é o resultado. Tá ok. O que você vai analisar? Você analisa aqui o primeiro termo, que é A elevado a 2. Tá bom? Que é o coeficiente, que é o A elevado a 2, o termo A elevado a 2. Você percebe o seguinte, que esse A elevado a 2 é a área do quadrado de lado A. Tá ok? Você tem esse quadrado maior, que tem o lado A, né? O lado dele é A. Então, você tem que a área dele é A ao quadrado. Beleza. Deu pra ver aí, né, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa área aqui, ó. Pã, pã, pã. É A, né, essa área. E aqui é A elevado a 2, tá ok? Certo. Você tem que 2AB é a área de um dos retângulos de lado B, tá bom? Então você tem aqui, ó, vou mostrar de novo para vocês. Vocês têm aqui um retângulo AB e AB. Quanto é que dá isso aqui? Se você for fazer uma soma, dá 2AB. Então aqui 2AB é exatamente, né, esses retângulos, tá ok? Joia. E encerrando, pessoal, nós temos B elevado a 2. Esse é o resultado de qual área? Esse quadradozinho menor, tá bom? Roxinho aí, B elevado a 2. A área do quadrado de lado B. Então, pessoal, é assim que a gente vai interpretar o complemento dos quadrados. Você vê a figura zona, a figura grande, você vê o quadrado, você vê que ela está dividido aí em áreas, tá bom? E você vai pegar essa equação e vai analisar cada área dessa figura, tá ok? Lembrar que o A elevado a 2 é a área do quadrado de lado A, 2AB é a área dos retângulos de lado B, e B elevado a 2 é a areazinha menor, tá bom? Do quadrado menor, tá ok? Certo.
Para ficar mais claro, pessoal, a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Exemplo 1. Ele está pedindo para você fazer uma interpretação geométrica da expressão x elevado a 2 mais 6x e completar um quadrado. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente. A gente tinha lá as figuras e a gente fez aquela análise, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos lá. Vamos construir uma figura. Você tem aqui a figura. Você tem um quadrado grande, né? E dentro desse quadrado você tem um quadrado roxo, que a área é x elevado a 2. E você tem dois retângulos, que a área é 3x, tá ok? Só que tá faltando um pedacinho aí desse quadrado, né? Você percebe que tá faltando um pedacinho, né, pessoal? Você tem os lados, né, da figura. A parte de cima é x e 3, do lado é x e 3, é um quadrado, tá ok, né? Só que tá faltando aí um pedacinho dessa figura, tá bom? Ok. O que você vai fazer agora? Você vai completar o quadrado, tá bom? Esse quadradozinho pequeno que está sobrando. Para completar o quadrado, a gente vai acrescentar o quê? 3 elevado a 2. Por quê, pessoal? Porque, observa bem, ó. Você percebe que o ladozinho desse retângulo aqui, né? É assim. O ladozinho desse retângulo ó, é 3, né? Então, quer dizer que esse outro lado aqui também é 3. Que aqui é a parte que está faltando. Então, aqui embaixo também é 3. Então, a área desse quadrado aqui é 3 elevado a 2, não é isso? Então, para completar essa figura aqui, você vai dizer que esse lado aqui é 3 elevado a 2, tá ok? Então, para completar o quadrado, acrescentamos 3 elevado a 2. Aí eu fiz aqui, uma nova figura, né? Completei, tá vendo aqui, azulzinho. Botei o 3 elevado a 2, que era a parte que estava faltando dessa figura. Então, eu já completei, né, o quadrado, tá ok? O que eu faço agora? Tu tem aqui a expressão que ele te dá no exemplo 1, ele está dizendo, faça uma interpretação geométrica da expressão x elevado a 2 mais 6x, tá aí a expressão. Aí o que a gente faz? Lembrando, né, pessoal? Você tem aí x elevado a 2, eu peguei esse 6 e coloquei numa forma fatorada, né? Eu fatorei ele, então ficou x elevado a 2 mais 2, abre parênteses e bota o 3x, que vai dar a mesma coisa, né? Vai dar x ao quadrado mais 2 vezes x, 6x, tá bom? Então a gente colocou nessa forma aí. Aí você vai ter que x ao quadrado é o quê? Quando você volta no exemplo lá, você lembra que é a área de um quadrado cujo lado mede x, que é o quê? Esse quadrado maior que está dentro do quadradozão, né? Que é x elevado a 2. Beleza. Você percebe que esse 2 vezes 3x é qual? É a área de um retângulo cujos lados medem 3 e x. Você tem ó, dois retângulos dentro desse quadradozão. Um retângulozinho amarelo 3x e o outro 3x. Aí dá quanto? Dá 2 vezes 3x. Então, pessoal, quando eu peguei x ao quadrado mais 6x, eu botei 6x nessa forma, né? Que era para poder ficar de acordo com a figura. Tá bom? Então, nós temos aí já essas duas partes. Só, pessoal, que eu não tenho a terceira parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o 3 elevado a 2 do quadradinho na expressão x elevado a 2 mais 6x. Quando eu acrescentar, a gente obtém o seguinte. X ao quadrado mais 6x mais 3 elevado a 2. Eu acrescentei, certo? Beleza. Isso aí vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x ao quadrado mais 6x. Aí 3 elevado a 2 dá quanto? Dá 9, tá bom? Beleza. Então eu tenho o quê? Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9. Eu tenho um quadrado, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Vocês lembram que a gente viu isso na aula passada? Nas aulas anteriores? Eu tenho x elevado a 2 mais 6x mais 9. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então eu coloco ele aqui na forma fatorada, que é a mesma coisa de x mais 2 elevado a 2. Essa aqui é a forma fatorada dele, tá ok? E é isso, pessoal. Nós temos aí, né, o resultado. É assim que a gente faz a interpretação geométrica e complementa aí o quadrado, tá ok?
A gente acrescentou aí 3 elevado a 2. Joia. Pessoal, a gente vai ver agora o processo geométrico, né, desse mesmo matemático, tá bom? Tive agora há pouco, né, um exemplo de completar o quadrado, né? E fazer a interpretação da figura do quadrado. Agora a gente vai para um processo geométrico, tá bom? Pessoal, é o seguinte. A gente vai fazer isso usando um exemplo. Ele está pedindo para resolver a equação x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Como é que a gente vai resolver essa equação? Primeiro, pessoal, para mim resolver essa equação de acordo com o processo geométrico desse cara aqui, tá bom? Agora há pouco a gente viu como é que a gente faz, né? A interpretação da figura, tá bom? E agora a gente vai ver como é que a gente resolve essa equação de acordo com o processo geométrico desse camarada. Primeiro, pessoal, a gente vai aplicar o processo de completar quadrado, que foi o mesmo processo que a gente fez no slide anterior, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai interpretar a expressão x elevado a 2 mais 6x, que é o quê? Que é essa parte aqui, ó. X elevado a 2 mais 6x. Então a gente vai interpretar aqui essa parte de acordo com o exemplo 1 do slide anterior. Então você pode voltar aí o vídeo e você vai ver, né, que a gente usou essa mesma expressão no exemplo anterior. Então a gente vai interpretar a expressão x ao quadrado mais 6x de acordo com o slide anterior, tá bom? O exemplo 1. Beleza. E quando a gente fez isso lá, quando a gente aplicou o processo de completar quadrado, nessa expressão x elevado a 2 mais 6x, no slide anterior, a gente descobriu que o valor geométrico que estava faltando, né, na figura lá, que tinha a expressão x elevado a 2 mais 6x, era o 9, né? Era o 3 elevado a 2, que era o 9. Então, pessoal, quando você for resolver um processo geométrico, você vai fazer essa primeira etapa aí, né? Que é aplicar o processo de completar quadrado e encontrar o valor que está faltando na figura, que foi o que a gente fez na aula anterior. Ou melhor, no slide anterior, tá ok? Depois de eu ter feito isso e ter encontrado aí o valor 9, né? É só você voltar aí o vídeo e ver o slide anterior, que você vai ver como a gente fez. Aí sim, agora sim eu vou resolver a equação x elevado a 2 mais 6x mais 8 igual a 0, tá bom? Depois de eu fazer essa primeira etapa aí, é que eu vou resolver essa equação, tá ok? Então você tem o seguinte, você tem que x elevado a 2 mais 6x mais 8 é igual a 0, tá ok? Beleza. O que você faz? Você passa o 8 para o outro lado, tá bom? Para ficar só o número, e ele vai passar e vai ficar negativo, né? Porque no primeiro membro aí você tem o 8 positivo. Passa para o segundo membro. Lembrando que sempre que eu passo, muda o sinal. Então vai ficar menos 8. Ok? Beleza. O que é que eu faço agora, pessoal? Esse 9 que eu encontrei, tá bom? No processo de completar quadrado, eu vou acrescentar esse 9 no primeiro membro, tá bom? Eu vou acrescentar o 9 no segundo membro. Ou seja, tá vendo aqui essa equação aqui? O que é que eu fiz? Eu acrescentei o 9, ó. O 9 tá aqui, positivo. Eu acrescentei o 9 no primeiro membro e vou acrescentar o 9 também nesse segundo membro. O 9 foi o resultado que a gente encontrou nessa primeira etapa aqui, ó. Né? Então, acrescentou 9 no primeiro membro e o 9 no segundo membro. Tá beleza? Joia. Tá aqui, eu repeti a equação pra gente não perder aqui o foco. Então, beleza, eu repeti, né? Tá aqui, ó. Acrescentei o 9 aqui. Acrescentei o 9 aqui, no primeiro e no segundo membro. É o resultado que a gente encontrou. Então, pessoal, você percebe que você tem aqui, nesse primeiro membro, um trinômio quadrado perfeito, né? Você lembra isso aqui, a gente já viu, tá ok? Então, nós temos aí um trinômio do quadrado perfeito, x ao quadrado mais 6x mais 9, tá ok? Assim, nós temos a equação x mais 3 elevado a 2 igual a 1, tá bom? Lembrando que esse x mais 3 elevado a 2 é a forma
fatorada do nosso trinômio do quadrado perfeito. Tá ok? Ele igualou a 1 aí. Daí nós temos o seguinte. Primeiro, nós temos que x mais 3 é igual a mais raiz de 1. Tá ok? Joia. Lembrando, né, pessoal, daquela segunda propriedade que a gente viu, que você tem aqui, ó, essa expressão elevada ao quadrado igual a 1. Então, o que que ele fez? Ele tirou ela do quadrado, e para tirar o quadrado aqui, para tirar o 2, você, né, transforma aqui em raiz. Então, pro outro lado vai raiz. Foi o que ele fez, ó. Eu transformei o 2 em raiz, saiu o 2 aqui e veio para cá a raiz no 1, tá bom? Foi isso que aconteceu. Essa aqui é a propriedade que eu falei para vocês lá no início da aula, para vocês guardar, tá ok? Beleza. Então, ficou x mais 3, o elevado a 2, o 2 no caso vai para o outro lado, em forma de raiz. Então, fica x mais 3 igual a mais raiz de 1. Lembrando, pessoal, que pela propriedade lá, ficar mais ou menos a raiz de tal número, né? Então, primeiro eu fiz com mais, tá ok? Então, fica x mais 3 igual a 1. Aí você passa o 3 para o outro lado, vai em forma negativa. Então, fica x igual a 1 menos 3. Aí, como é que a gente faz? Conserva o sinal do maior, menos, e subtrai. 2 menos 1, 3 menos 1, dá menos 2. Então, a gente encontrou aí o primeiro valor para x, que é o quê? Menos 2. Beleza. E agora a gente vai fazer na forma negativa. Ou, que é essa próxima equação aí, ó. X mais 3 igual a menos raiz de 1, tá? Só mudei o sinal. Mas você vai ver que já muda o resultado. Então, eu passei aqui, estava em quadrado, né? Vai para o outro lado. Transformou em raiz, né? Ficou raiz de 1. Beleza, ficou x mais 3 igual a menos raiz de 1. O x mais 3 é igual a menos 1, né? Raiz de 1 é 1. Tá ok? Aí botei o menos, raiz de 1 é 1. Certo. Ficou x mais 3 igual a menos 1. Você passa o 3 para o outro lado, ele está positivo, ele vai negativo. Então fica x igual a menos 1 menos 3. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Menos com menos, menos, conservou, 1 mais 3, 4. Então dá x igual a menos 4. Então assim, pessoal, os números menos 2 e menos 4 são as raízes da equação dada. Essa é a forma que a gente resolve a equação do segundo grau usando o processo geométrico desse matemático aí, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima aula, tá bom? Eu passei já alguns exercícios para vocês, depois eu vou corrigir direitinho e vou mandar para vocês, tá bom? Pessoal, quando vocês forem tirar foto, procura tirar uma foto que dê para entender direitinho, tá bom? Vai para um lugar claro, tira uma foto boa e me manda para que eu possa entender, tá bom? É a atividade de vocês, tá bom? E depois eu vou passar uma atividade sobre essa aula. Tchau, tchau, pessoal.